Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, esse aqui é um vídeo extra, tá? Para ajudar a resolver alguns exercícios. Eu não vou resolver os exercícios que são os mesmos que estão lá no questionário, tá? Mas os exercícios que estão ali e que não fazem parte do questionário eu vou resolver nesse vídeo. Lembrando que é um vídeo extra, você assiste se você quiser, você assiste se você tem dúvida, para tentar auxiliar, tá bem? Então, vamos lá. O número 1 lá do primeiro PDF, do primeiro vídeo, diz assim: complete com os átomos de hidrogênio faltantes. Bom, a gente sabe que o carbono, ele faz 4 ligações, certo? E que a gente vai completar sempre que não houver explícito qual é o átomo, a gente vai considerar que para completar as 4 ligações, ele completa com hidrogênio. Então, na letra A, a gente tem assim, ó, 1, 2, 3, né? Esse carbono está fazendo uma ligação. Nós sabemos que o carbono faz 4, então ele vai completar aqui, ó, 1, 2, 3. E todas as outras 3 vão ser átomos de hidrogênio. Esse segundo carbono está fazendo 2 ligações, então falta aqui 3, 4. Novamente são hidrogênios. E esse último carbono está fazendo uma ligação, então faltam 3, são 3 hidrogênios aqui, certinho? Então, ficou assim, letra B. Letra B, eu tenho aqui carbono com dupla ligação, carbono. Nós sabemos que o carbono faz 4, ele já está fazendo 2 com o outro carbono, então, se ele tem 2, faltam quantas? 2, e essas 2 vão ser com hidrogênio. Mesma coisa para esse carbono, já está fazendo 2 aqui, 3, 4 ligações e vou completar com hidrogênio. A letra C. A letra C eu tenho carbono, tripla ligação carbono, simples ligação carbono. Carbono faz 4 ligações, então esse carbono aqui já está fazendo 3. Só falta uma ligação e essa ligação vai ser com hidrogênio. Aqui, esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4, já está completo, eu não preciso colocar hidrogênio, já está com 4. E esse último carbono, ele está fazendo uma ligação, então falta mais uma, mais uma, mais uma. Agora ele tem 1, 2, 3, 4. E essas ligações vão ser com quem? Com hidrogênio, tá? Desculpa a letra. E a letra D, eu tenho carbono, carbono e cloro. Então, veja bem, esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação. Vamos completar 4. 1, 2, 3, 4. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. E o cloro? Bom, o cloro a gente não precisa completar. Primeiro porque o cloro, a gente está pedindo os átomos de hidrogênio faltantes. E o cloro, ele já faz apenas uma ligação, né? Ele é do grupo 17, ele tem 7 elétrons. Para 8 só falta 1, então ele só faz uma ligação. Vamos completar aqui os hidrogênios que faltam nessa estrutura aqui. Tá certo? Então, tá aqui o número 1 completinho, feitinho, tá? Vamos agora para o número 2. Complete com as ligações faltantes. Agora não é mais com os hidrogênios, é com as ligações. Nós sabemos que o carbono faz 4 ligações. Então, aqui, ó, eu tenho o carbono fazendo 1, 2. Faltam quantas? 2. Eu vou colocar hidrogênio aqui? Não, ele só está pedindo a ligação. Ele tem que ligar com esse outro carbono. Então, ele vai ligar através de uma ligação dupla com esse carbono. Olha só o que aconteceu. Carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações. Esse carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações. Fechou o pacote, tá? Agora, vamos ver aqui, ó. Carbono ligando com hidrogênio. Quantas ligações o carbono faz com hidrogênio? Uma só. Ele pode se ligar com 4 hidrogênios. Mas cada ligação carbono-hidrogênio, eu só posso fazer uma ligação simples. Eu não posso fazer aqui, por exemplo, uma ligação dupla, tá? Por que não? Porque o hidrogênio só tem um elétron, então ele só precisa fazer uma única ligaçãozinha, tá? Toda vez que for carbono com hidrogênio, é uma ligação. Esse carbono com esse hidrogênio, mesma coisa. Hidrogênio só faz uma ligação, né? Agora, carbono ligando com outro carbono pode fazer ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Então, veja bem, se aqui esse carbono já está fazendo uma ligação, faltam quantas ligações? Faltam 3 aqui, ó. 1, 2,
3. Fazendo 3 ligações, esse carbono fica com 4. Esse carbono fica com 4. Fechou o pacote, tá? Vamos ver aqui, ó. Esse carbono tá fazendo 1, 2, 3 ligações. O carbono faz quantas? 4. Então, tá faltando uma ligação com este carbono aqui, né? Agora tá com 4. Esse carbono tá fazendo agora 1, 2, 3. Falta quantas ligações? Uma ligação com outro carbono. E esse carbono aqui já estava fazendo 3, mais uma, fechou 4 ligações também, tá? Então, nessa estrutura, somente ligações simples. Agora aqui, carbono ligando com bromo. Bom, pelo menos uma ligação tem que ter, né? Vai ficar na ligação simples ou nós vamos fazer uma ligação dupla aqui? Simples, porque o bromo é do grupo 17, ele tem 7 elétrons. Então, ele só precisa de mais um para ficar com 8. O bromo, assim como o hidrogênio, só permite uma ligação, tá? O cloro também é do grupo 17, mesma coisa. Ele tem 7 elétrons, só precisa de um, ou seja, só uma ligação com carbono, certo? Ok, então o cloro já fechou, é uma ligação só. O bromo já fechou, é uma ligação só. O hidrogênio já está aqui, que é uma ligação só que ele permite, né? Então, vamos contar. Esse carbono está com 1, 2 ligações. Para ele ficar com 4, faltam quantas? Está com 2. Faltam 2. Então, tá aqui, ligação dupla. Agora, vamos conferir. Esse carbono ficou com 1, 2, 3, 4. Esse carbono ficou com 1, 2, 3, 4 também, certo? Então, esse exercício foi só para a gente praticar, tá? Ligação entre carbonos tem ligação simples, dupla e tripla. E o carbono sempre tem que fazer 4 ligações, tá? Eu posso fazer, para completar esse octeto, ligação simples, dupla e tripla entre átomos de carbono, ou posso completar com hidrogênios, dependendo do que o exercício está pedindo, ok? Vamos para mais um exercício aqui, ó. Classifique os carbonos da estrutura abaixo como primário, secundário, terciário ou quaternário. Bom, esse carbono aqui, ele está ligando com apenas um carbono aqui, ó, né? Esse aqui é uma ligação de carbono. Então, esse carbono aqui, ó, esse carbono, ele é primário. Vamos olhar esse carbono. Esse carbono está ligado com 1, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, esse carbono aqui é terciário. Vamos olhar esse carbono aqui. Ele está ligado com um carbono para o lado de cá e um carbono para o lado de cá. Em cima e embaixo é hidrogênio. Hidrogênio não conta para a gente saber se é primário, secundário ou terciário. Então, se ele está ligando com 2, ele é secundário, tá? Vamos olhar esse carbono. Ele está ligando com um carbono para o lado de cá, um carbono para o lado de cá, um para o lado de cá e um para o lado de cá. Ele está ligando com 4 carbonos. Se ele está ligando com 4 carbonos, ele é quaternário, né? Vamos olhar esse aqui. Ele está ligando com hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e só um carbono. Se ele está ligando com só um carbono, ele é primário. Mesma coisa esse aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e está ligando aqui com um carbono. Se só está ligando com um carbono, ele é primário também. Vamos ver esse aqui. Esse carbono está ligando com somente um carbono. Então, ele também é primário. E esse daqui também, né, esse carbono aqui, também está ligando com somente um carbono. Então, ele também é primário. Gente, quando a gente vai dizer se um carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário, a gente vai olhar com quantos carbonos ele está ligando. Não importa com quantos hidrogênios, importa com quantos carbonos. É isso que vai me dizer se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. Ligado com um carbono só é primário, ligado com 2 é secundário, ligado com 3 é terciário e ligado com 4 é quaternário. É assim que a gente analisa, tá bem? Vamos ver aqui, ó. Número 4. Dada a fórmula estrutural abaixo, desenhe a sua fórmula de Lewis, a fórmula estrutural condensada, a fórmula molecular e a fórmula em linha. Então, vamos lá. A fórmula de Lewis. Bom, a fórmula de Lewis é aquela fórmula de pontinhos, tá? Então, eu vou desenhar aqui os átomos. O que a estrutura de Lewis nos diz? Cada ligação, né, ela coloca os elétrons da camada de valência.
o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, então, tudo ao redor do carbono, todos os carbonos, né, eu vou colocar um elétron, 4 elétrons ao redor do átomo de carbono, de cada átomo de carbono, né, eu só repeti aqui, ó, o hidrogênio, né, eu tenho hidrogênio aqui, tô só repetindo a estrutura lá, eu tô olhando lá e repetindo aqui, ó, tá? Eu sei que o hidrogênio tem um elétron na última camada, então vou colocar aqui um, tá? Aqui eu tenho hidrogênio lá em cima também, com um elétron, hidrogênio. Aqui eu tenho hidrogênio, 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 hidrogênio. Tá? Isso daqui, ó, e o oxigênio tem 6, é do grupo 16, então ele tem 6 elétrons aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui que é a estrutura de Lewis, tá? Porque na estrutura de Lewis, eu mostro todos os elétrons da última camada que participam da ligação, tá bem? Então tá aqui, ó, só vou fazer assim, ó. O hidrogênio compartilha esse elétron com o carbono e no final vira isso daqui. O hidrogênio compartilha o elétron com o carbono e no final vira isso aqui. Tá ok? Então, essa é uma fórmula. Vamos para a próxima. Essa era a de Lewis. Ele pede também a forma estrutural condensada. Então, aqui eu tenho a fórmula estrutural, nós queremos condensar. O que eu tenho aqui? CH3, com 3 hidrogênios é CH3. Tá? O que eu tenho aqui? Carbono com 2 hidrogênios, ou seja, CH2. Depois eu tenho um oxigênio. Depois o que eu tenho? Carbono com 2 hidrogênios, ou seja, CH2, que está ligado com outro carbono que está ligado com 3 hidrogênios. Então, é o CH3. Então, essa é a fórmula estrutural condensada, tá? E a fórmula molecular? Tá? Essa daqui é a fórmula estrutural condensada, tá? E a fórmula molecular? Bom, a fórmula molecular eu vou contar quantos carbonos ela tem. Quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios ela tem, que sempre eu vou colocar carbono depois hidrogênio. Ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios, H10, e sobrou ali o oxigênio. Quantos oxigênios? 1, então não precisa colocar. Esse daqui é a fórmula molecular. Tá bem? Falta ainda a fórmula em linha. Vamos fazer aqui a fórmula em linha. A fórmula em linha, pessoal, vamos lembrar. Cada vértice a gente vai desenhar assim, ó, né? Opa, tá tudo torto. Mas a gente vai desenhar tipo isso. E cada vértice é um carbono, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações. 2, 3, 4. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Na ponta, o que eu tenho? CH3, carbono com 3 hidrogênios. Eu não preciso desenhar os hidrogênios. Aqui, eu tenho CH2, né? CH3, o segundo aqui, o segundo vértice é CH2. Não precisa desenhar também os hidrogênios, eu já sei que é carbono. Depois, o que eu tenho ligado com esse segundo carbono? Oxigênio. Então, aqui eu tenho que desenhar o oxigênio, gente, porque o oxigênio não aparece nessa fórmula, nesse tipo de projeção, tá? Depois do oxigênio vem carbono ligado com 2 hidrogênios, aqui ó, carbono ligado com 2 hidrogênios e por último, carbono ligado com 3 hidrogênios. Lembrando, gente, nesse tipo de fórmula, e eu vou desenhar aqui só para vocês verem, tá? Mas não, a gente não desenha, tá? Eu já tenho 3 hidrogênios aqui, ó, carbono e 3 hidrogênios. Os hidrogênios não precisam aparecer. Aqui, ó, carbono com 2 hidrogênios. Vamos contar. Carbono tá fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Fechou. Esse carbono aqui tá fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Fechou.
Aqui, ó, do lado do oxigênio, eu tenho um carbono ligado com 2 hidrogênios. Um carbono ligado com 2 hidrogênios, que tá ligado com um carbono aqui, ó. Que tá ligado com outro carbono. Fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. E nessa ponta eu tenho um carbono ligado com 3 hidrogênios aqui, ó. 1, 2, 3. Então, quantas ligações ele tá fazendo? 1, 2, 3, 4. Certo? Gente, nesse tipo de projeção a gente não desenha, tá? A gente não desenha os hidrogênios. Eu só coloquei aqui para vocês visualizarem e entenderem melhor, tá? Cada vértice já é um carbono e os hidrogênios ficam subentendidos, tá? Só algum outro átomo diferente de carbono e hidrogênio que eu preciso desenhar, tá? E aí nós temos a estrutura da cloroquina. Tá pedindo assim na letra A, quantos átomos de carbono a estrutura possui? Vamos contar, né? A gente tá naquela fórmula em linha. Cada vértice é um carbono, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, quantos átomos de carbono? 18. Quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários ela possui? Bom, então vamos marcar aqui na letra B quantos carbonos primários. Vamos contar. Sempre que eu tiver carbono de ponta, tá, gente? Sempre que eu tiver carbono de ponta, eu tenho carbono primário. Tá? Se não for na ponta, não é primário. Então, vamos pegar aqui, ó. Na ponta eu tenho eu tenho 1, 2, 3. 3 primários, pelo menos. Vamos ver se tem mais algum. Esse daqui não é, esse daqui não é, esse aqui não é. Vamos ver, esses 3 são primários, vou marcar em azul. Talvez a gente precisa voltar a arrumar. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui também é primário. Olha só. Olha aqui a pegadinha, ó. O que é um carbono primário? É aquele que está ligando somente com um carbono. Esse carbono aqui está ligando somente com esse carbono. Depois vem nitrogênio, então ele é primário também. Aqui também a mesma coisa, eu tenho nitrogênio ligando com carbono e carbono ligando com carbono, tá? Então ele é primário. Vamos ver aqui, vou pegar outra cor, verde. Esse carbono aqui tá ligando com um carbono primário também, volta pro azul. Volta pro azul, esse aqui é primário também, por quê? Porque ele tá ligando nitrogênio e do outro lado é carbono, tá? Então, vamos aqui ver, agora vai pro verde. Esse carbono aqui tá ligando com esse aqui, e tá ligando com esse lado aqui. Então, tá ligando com 2 carbonos, ele é secundário. Esse carbono aqui tá ligando com um desse lado e um desse lado, ele é secundário também. Esse carbono aqui tá ligando com nitrogênio, não conta, tá ligando com carbono em cima e carbono do lado, ou seja, tá ligando com 2. Carbono, carbono. Então, ele é secundário também, ok? Esse carbono aqui tá ligando com nitrogênio em cima, não conta. Tá ligando com um carbono para cá e um carbono para cá, ele é secundário. Esse carbono tá ligando com este e tá ligando com esse de baixo, 2 carbonos secundários. Esse carbono aqui tá ligando com um carbono em cima e um nitrogênio. O nitrogênio não conta, então este carbono é primário. Vamos voltar para o azul. Esse aqui é primário, porque ele está ligando só com um carbono lá em cima, tá? Vamos voltar para o verde. Esse carbono aqui, ó, ele está ligando com um em cima, está ligando com esse desse lado e o nitrogênio. O nitrogênio não conta, então ele está ligando com 1, 2, secundário. Esse carbono aqui tá ligando com um aqui embaixo, um aqui do lado e mais outro aqui. Ele tá ligando com 3 carbonos, então ele é terciário. Vamos mudar a cor aqui, o terciário vai ser vermelho. Tá? Ele tá ligando com 1, 2, 3, ele é terciário. Voltemos para o verde.
Esse daqui tá ligando com o vermelhinho, um carbono de um lado, outro carbono do outro, secundário também. Esse carbono tá ligando com um em cima e um embaixo, ou seja, secundário. Esse carbono tá ligando com esse de cima e esse daqui, secundário também. E esse carbono tá ligando com esse aqui e esse aqui, secundário também. Tá certo? Então, como é que ficou lá? Cadê? Primários, nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 carbonos primários. Carbono secundário. Secundário é o verdinho, nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secundários. Opa, terciário é vermelho, né? Terciário. Terciário nós temos quanto? Um terciáriozinho. Tá? E acabou. Ok? Aí tá perguntando na letra C. Letra C. Quantas ligações simples, duplas e triplas ela possui? Bem fácil essa, tá? Vou apagar aqui para facilitar pra gente visualizar. Nessa estrutura em linha, pessoal, uma ligação somente assim representa uma ligação simples, tá? Então aqui eu tenho uma ligação simples, aqui simples, 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 simples e simples. Então, quantas ligações simples ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza. E daí sobraram aqui as ligações duplas. Quando ele tiver ligação dupla ou tripla, ele vai aparecer na forma de risquinhos assim, né? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ligações duplas. Então aqui ele tem 18 ligações simples e 5 duplas. Fechou o pacote, gente? Então, tá bom. Essas eram os exercícios para resolver da primeira aula, tá? Agora nós vamos para os exercícios da segunda aula. Exercícios da segunda aula. Era exercício sobre cadeia carbônica, né? Então, ele pedia lá, desenhe a estrutura de um composto orgânico de fórmula molecular C4H8. Tá aqui, ó, C4H8. Cadeia fechada, alicíclica, ramificada, saturada, homocíclica, contendo 2 carbonos secundários, um carbono primário e um carbono terciário. Pessoal, é apenas uma estrutura, lembrando, é apenas uma estrutura, mas a estrutura que eu quero, ela tem que ter todas essas características. Ela tem que ser fórmula C4H8, tem que ser cadeia fechada, tem que ser alicíclica, tem que ser ramificada, tudo na mesma cadeia, tá? Na mesma estrutura. Bom, pessoal, eu gosto de começar, existem várias formas de você chegar no resultado, tá? Eu gosto de começar por essa informação aqui, ó. Tantos carbonos secundários, tantos carbonos primários e tantos carbonos terciários. Então, vamos lá. Tá dizendo que tem 2 carbonos secundários. O que é um carbono secundário? Um carbono secundário é aquele que tá ligado com 2 carbonos, né? Então, eu tenho que ter 2 carbonos secundários. Esse é um secundário. Veja bem, ele tá dando a informação que a fórmula é C4H8. Então, no máximo 4 carbonos eu vou ter nessa estrutura. Para desenhar o primeiro carbono secundário aqui, eu já usei 3. Então, tá faltando um carbono, né?
Vamos ver o seguinte, para eu ter carbono secundário, né, eu tenho que ter mais uma ligação aqui, certo? Eu tenho um carbono primário. O que é um carbono primário? E eu também tenho que ter um carbono terciário. O que é um carbono terciário? Carbono terciário é aquele que faz ligação com 3 carbonos. Então, vamos fazer um desses carbonos ser terciário. Esse daqui, ó, tá ligando com 1, 2. Se eu colocar mais um aqui, ele passa a ser terciário. Deixa eu só apagar aqui porque vai faltar espaço. Olha só. Como eu disse para vocês, eu tenho que ter carbono secundário. Então, eu tenho que ter ligação com 2 carbonos, né? Eu tenho que ter um carbono terciário, então vamos dizer que esse aqui seja o carbono terciário, ele tá ligando com 1, 2, 3, beleza. Veja que quando eu faço um carbono terciário, pessoal, e a fórmula é C4H8, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Já fechou o número de carbonos, eu não tenho como adicionar mais carbono aqui nessa estrutura. Então, a única coisa que eu vou ter que fazer é, nessa estrutura que eu já desenhei, encontrar quem que é o carbono primário, secundário e terciário. O terciário eu já sei que é esse aqui, né? Aí ele está dizendo que tem 2 carbonos secundários. Como que eu faço para ter carbono secundário aqui? Secundário tem ligação com 2 carbonos. A única forma é se eu pegar e emendar aqui, ó. Esse carbono vai estar ligando com 2 carbonos. Esse carbono vai estar ligando com 2 carbonos. Fechou os 2 carbonos secundários que eu tinha. E ele está dizendo que tem um carbono primário. Então, só pode ser esse daqui. Né? O carbono primário liga somente com um carbono. E aí eu completo o restante com hidrogênios. Se eu estou fazendo uma ligação, faltam 3. São 3 hidrogênios. Aqui ele está fazendo 1, 2, 3 ligações, então falta um hidrogênio para 4. Aqui está fazendo 1, 2 ligações, então faltam 2 aqui, né? Aqui está fazendo 2 ligações, então faltam 2 também. E tá aí, vamos ver se bate a fórmula agora, né? C4, tá aqui 1, 2, 3, 4, e tem que ter 8 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou a fórmula, né? Tem 2 carbonos secundários? Sim. Os 2 carbonos secundários, eles estão aqui, ó. Tem um carbono primário? Sim, tá aqui. Tem um carbono terciário? Tá aqui. Ele é a cadeia fechada? Sim, olha aqui, ó. Que ele pediu a cadeia fechada. É a alicíclica? Sim, não tem aromático. É a ramificada? Sim, porque tem um carbono terciário aqui, né? É saturada? Sim, só tem ligação simples. É homocíclica? Sim, não tem heteroátomos. Contém 2 carbonos secundários, um primário e um carbono terciário? Sim. Então, tá aqui a estrutura, fechou com todas as informações, tá? Esse exercício aqui pedia para escrever as fórmulas eletrônicas dos seguintes compostos. Então, vamos lá. A letra A. A fórmula eletrônica, né, pessoal? Ela vai utilizar os elétrons da camada de valência. A gente sabe que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, então a gente vai colocar eles aqui, né? Vamos repetir os hidrogênios. A gente sabe que o hidrogênio tem apenas um elétron na sua camada mais externa. Tá aí, fechou a estrutura de Lewis para a letra A. Letra B. Vou só colocar os átomos aqui, carbono, carbono e hidrogênio, né? Repetindo a estruturinha lá. Hidrogênio eu sei que tem um elétron na última camada. Carbono eu sei que tem 4. Um participa da ligação. E aqui faltam 3. Tá? Tá aí a estrutura de Lewis para a letra B. Letra C. Vamos substituir aqui os átomos. E colocar os elétrons da camada de valência. Hidrogênio tem 1, carbono tem 4, sendo que ele faz 2 ligações com o oxigênio, então tem que ser 2 elétrons, tá? E a letra D, vamos substituir aqui, vamos copiar os átomos. Né? Hidrogênio tem um elétron na sua última camada,
nitrogênio tem 3. Nitrogênio é do grupo 15, né? Então ele tem um parzinho que sobra. Se ele tá fazendo ligação tripla aqui, significa que são 3 elétrons que ele tá ligando lá do outro lado, né? E só um do lado de cá. Então tá aí a estrutura de Lewis, tá? O que significa essa ligação aqui? Significa que eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado. Aqui eu tenho 3 elétrons, por quê? Porque ele tá ligando 3 vezes, tá? Então tá aí as estruturas de Lewis. Classifique os átomos como primário, secundário, terciário, quaternário. Gente, eu não vou fazer essa daqui, porque essa daqui é a que tá lá para vocês fazerem, tá? Esse daqui só faz ligação com carbono, é primário. Esse aqui tá fazendo ligação com 1, 2, 3, 4, é quaternário. Todos os da ponta são primários. Esse aqui é primário, esse aqui é primário. Esse daqui é primário, esse daqui é primário, tá? Esse daqui tá fazendo ligação com 3, então ele é terciário. Esse daqui tá fazendo com 2, é secundário. Esse daqui tá fazendo com 3, terciário. E esse daqui tá fazendo com 3 também, terciário também, tá? Esse também não vou fazer, porque tá lá nos exercícios. Esse também não. Também não, tá lá. Esse daqui eu não lembro se tá lá. Substância isolada do óleo de alfazema apresenta a seguinte fórmula estrutural. Vamos lá. A primeira opção é que é acíclica. Acíclica ou alicíclica? Depende, né? A cíclica é aberta. A alicíclica é que não tem aromático. Então, a alicíclica é uma cíclica que não tem aromático. Vamos passar para a segunda. É normal ou é ramificada? Bom, se ela tiver carbono terciário, é ramificada. Olha aqui, ó. Esse carbono tá ligando com 1, 2, 3. Então, ela é ramificada, né? Não é normal. Vamos riscar as opções de normal aqui. Não é normal, é ramificada. Outra opção. É saturada ou insaturada? Saturada só tem ligação simples entre átomos de carbono. Vejam que aqui eu tenho já uma dupla entre átomos de carbono e aqui outra dupla. Então, ela é insaturada. Vamos riscar as saturadas. Homogênea ou heterogênea? Homogênea é quando eu só tenho átomos de carbono ligando entre carbono. E heterogênea é quando eu tenho heteroátomos. Veja que as duas opções que sobraram aqui são homogêneas, né? Ela é homogênea porque ela tem o OH aqui, mas esse OH não está interrompendo uma ligação carbono-carbono. Veja que todo carbono nessa cadeia pode se ligar com outro carbono sem interrupção. Então, ela é homogênea. Então, vai ser a letra B ou a letra C. Resta a gente ver essa questão do acíclica ou alicíclica. Veja bem, pessoal. O pessoal confunde a cíclica com a alicíclica, tá? A cíclica é a mesma coisa que aberta. E a alicíclica é uma cadeia que é fechada, mas que não tem aromático, tá? Então, só pode ser a letra B, porque ela é acíclica, ela é uma cadeia aberta. Ela não é nem fechada para eu poder questionar se ela tem aromático ou não, tá? Para fazer... Essa aqui também tá lá, também. Essa daqui acho que não tem lá. E aí nós temos essa última questão aqui que, na verdade, pessoal, tá com erro, tá? Eu percebi aqui que ela é uma questão que tem duas alternativas aqui, ela não tem uma só, tá? Marcar a alternativa, todas são corretas, exceto, seria a mais incorreta de todas, seria aqui a letra D. Mas a letra C também não tá totalmente correta, não. Porque ele não é um composto heterogêneo, ok? Mas dizer que ele não é cadeia normal é errada, porque ele é cadeia normal, ele não é uma cadeia ramificada. Porque quando eu faço isso aqui, vou redesenhar aqui a estrutura, o que é esse CH2,12? Significa que eu tenho 12 CH2, tananana, até chegar no CH3. É uma cadeia linear, que eu não tenho ramificação, é só carbono primário e secundário. Então, essa questão aqui, ela tá com erro,
tá? Por isso que eu nem vou fazer ela aqui, tá? Descartem essa questão, ela nem faz parte lá da avaliação, tá? Então é isso, pessoal, esse foi um vídeo só para tentar auxiliá-los aí, quem tá com dúvida. Se ainda assim tem dúvida, compareçam no atendimento que a gente vai sanar, tá bom? Um abraço, se cuidem!